Bom, pessoal, finalmente o Vasco tem um novo treinador, né? O Ramon Dias é o novo técnico do Vasco. Já tem data para a chegada dele, hein? Vamos falar disso, vamos falar quando que vai ser a chegada do nosso novo treinador. Também vamos falar aqui da situação do Lanzini e do Lucas Prato. Será que esses dois jogadores virão para o Vasco? Pode acontecer uma grande reviravolta aí quanto ao Lanzini, cara. A situação pode ficar favorável para ele ser novo reforço do Vasco. Inclusive, o jogador já até se despediu do seu ex-clube, West Ham. Antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí. Bom, pessoal, o Vasco que acertou a contratação do seu novo treinador, né? O Ramon Dias, argentino de 63 anos, será o novo técnico do Vasco e ele já tem até a data para chegar, meu amigo. Ele já é aguardado amanhã, às 9h30 da manhã, para assinar contrato e ser oficializado pelo Vasco. Ele já deverá chegar, resolver algumas questões, alguns detalhes aí e ser anunciado oficialmente pelo Vasco e quem sabe já começar a comandar os treinamentos já nessa semana ainda, né? Porque o Vasco não pode perder mais tempo, né? Vale ressaltar que o Paulo Brax foi até a Argentina para fechar com esse treinador após a negativa do Alfaro, que era um outro nome, um outro técnico argentino que estava perto de fechar com o Vasco. Ele veio ao Brasil, analisou de perto o Vasco, analisou o elenco vascaíno e disse não quis trabalhar no Vasco, viu que era um desafio muito grande e que fatalmente ele não iria conseguir tirar o Vasco do fundo do poço, né? Mas o Ramon Dias, diferentemente, acreditou no projeto do Vasco, acreditou nesses jogadores que lá estão, né? E com certeza ele foi convencido aí também pela diretoria do Vasco a fechar com o nosso clube, né? Era praticamente uma das últimas cartadas do Vasco. O Vasco já estava ficando sem opções, vários treinadores negaram o Vasco, disseram não ao nosso clube devido a vários fatores, né? E o Ramon Dias acabou aceitando e vamos torcer bastante para que dê certo. Ele é um ótimo treinador, um treinador muito vitorioso, melhor do que ele, não tinha aí nenhum outro treinador disponível no mercado, né? E com certeza ele chega com enorme motivação para tirar o Vasco do fundo do poço, né? Agora a gente espera que venha reforço, né? Porque só um treinador de ponta não basta, né? Precisa de ter time. O Vasco não tem um time hoje. Chegou o Medel, hoje o Vasco oficializou o Medel, é o primeiro bom reforço do Vasco para a temporada, é o primeiro grande reforço que o Vasco contratou nesse ano de 2023 e a gente espera que mais jogadores cheguem, né? Tem algumas situações em andamento, como por exemplo a do Lucas Prato, né? Um jogador que já tem acertado até mesmo salários com o Vasco. O Globoesporte.com trouxe que o Vasco já fez uma proposta assim ao jogador e o jogador somente estaria aguardando a definição de um treinador. O Vasco definiu quem é o seu técnico, agora vai esperar se o Ramon Dias vai querer contar com o Lucas Prato ou se o Vasco vai buscar um outro nome, né? E também tivemos aí uma situação importante envolvendo o Lanzini, né? O jogador que foi treinado pelo Ramon Dias lá no River Plate poderia ser convencido pelo treinador para ele vir jogar no Vasco, né? O treinador, além de ser técnico, vai ter que fazer o papel da diretoria do Vasco, né? De diretor executivo, né? Poderia já assumir o papel ali do Paulo Brax, que não vem fazendo absolutamente nada no Vasco. Mas o Ramon Dias deverá sim entrar em contato com o Lanzini para tentar convencer o jogador de jogar no Vasco. O Vasco mantém sim o interesse no Lanzini. A negociação, obviamente, esfriou bastante nas últimas semanas. Pouco se falou da possibilidade do Lanzini jogar no Vasco. Agora reacendeu essa chama, né? Pode ser que ele seja, quem sabe, ainda reforço do Vasco. Não teve nenhuma proposta de nenhum outro clube aí ao redor do mundo, pelo menos as informações que a gente tem é que ele não recebeu nenhuma proposta oficial. E o jogador essa semana se despediu do seu ex-clube, né? O West Ham, né? Acabou o seu contrato com o clube inglês e ele está livre aí para poder fechar com o Vasco. Vamos ver se essa contratação do Ramon Dias vai trazer bons frutos ao Vasco e que o Vasco, enfim, saia dessa zona do rebaixamento e que não caia para a segunda divisão, porque permanecer na primeira divisão já é título. Já vi um pessoal aí, torcedor do Vasco, iludido com Libertadores? Meu amigo, o Vasco ficando na 16ª colocação pro projeto que foi feito pelo planejamento, já tá de ótimo tamanho, planejamento horroroso que o Vasco fez, é para ser rebaixado em último lugar devido aí à má gestão das 7 partes e principalmente do Paulo Brax nas contratações, né? O Vasco não tem elenco, o Vasco não tem time para permanecer na primeira divisão, mas se o Ramon Dias fazer bem feito o seu trabalho, pode ser que ele consiga superar as adversidades, superar as limitações do elenco e o Vasco ficar na primeira divisão. Eu fico muito feliz com o Vasco na 16ª colocação, porque o planejamento foi horroroso. Nesse ano de 2023 a gente vai ter que dar graças a Deus se o Vasco permanecer. Se ficar em 16º lugar é título, meu amigo. Aí a partir do ano que vem, aí sim, tem que começar a cobrança desde o início do campeonato, porque a gente já sabe como que é o trabalho desses caras, né? Os caras bem lentos, não estão nem aí pro futebol e quando a coisa aperta mesmo que eles começam aí a contratar, começam aí a dar jeito. Vamos ver se o Vasco ainda vai conseguir trazer bons jogadores nessa janela de transferências,
janela já está andando, o Vasco precisa de reforços para ontem. O Campeonato Brasileiro está aí, meu amigo. O Vasco vai ficar parado alguns dias, mas o Campeonato Brasileiro está tendo normalmente. E se o Vasco não voltar a vencer o quanto antes, não trazer reforço, vai cair precocemente. Vai chegar ali na 30ª rodada com o Vasco já rebaixado. E para isso não acontecer, a diretoria tem que agir e agir rápido, né? Tem que ir ao mercado contratar jogadores de ponta. Ramon Dias vai chegar com a sua comissão técnica. Existe sim uma possibilidade do Abel Braga deixar o Vasco, já que o Ramon tá vindo aí com seus auxiliares. E ele, por ser um técnico muito experiente, vitorioso, até mais do que o Abel Braga, eu acredito, não faz sentido algum o Abel Braga continuar trabalhando no Vasco. Vamos torcer para que tudo isso dê certo e que o Vasco consiga aí contratar bons jogadores, porque precisa trazer bons reforços. E como a gente falou, né, o Medel hoje foi oficializado pelo clube, o jogador chega com um contrato até o final do ano que vem. Dois últimos contratados aí, tanto o treinador e o jogador, chegam com contratos até o fim de dezembro de 2024. O Medel já até mandou um recado aí pro torcedor. Acompanha aí o que diz o nosso novo reforço Medel. Hola a todos, soy Gary Medel. Les quiero dar las gracias por la bienvenida a este gran club que es el Vasco y nada, espero poder traer los resultados positivos. Sé que estando juntos vamos a conseguir dar vuelta a esta situación, así que nada, todo lo mejor. Obviamente voy a entregar todo lo que pueda dar aquí en el club, dentro y fuera de la cancha. A eso vengo, a darme el granito de arena, así que vamos arriba. Un abrazo muy grande para todos, mucha bendición y éxito, que estén bien, chao chao. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho. Comenta aí embaixo o que você achou do nome do Ramon Dias. Deixem também nos comentários se você acredita que o Lucas Prato e o Lanzini serão contratados pelo Vasco. Como eu falei, o Prato já está acertado. Falta aí alguns detalhes que com certeza passa pelo treinador, né? Se o treinador der o aval, o Vasco vai oficializar e o Lucas Prato ser novo reforço do clube. O Lanzini é aquela situação que eu falei, né? Vai depender do Ramon Dias aí, ligar para ele se ele vai querer jogar no Vasco, né? Vai depender disso. Deixem nos comentários, tamo junto e é nóis.